Meus amados amigos, saudação para todos, irmão. Amém. Que Deus abençoe. Aqui que está falando é o pastor Cícero. Quero deixar um forte abraço para todos os pais. Amanhã, né, as filhas aí estão se preparando, a esposa está se preparando para fazer grande surpresa para os dias dos pais, né? Mas eu quero te dizer para você que os dias dos pais são todos os dias, né? O importante é você dar carinho, dar amor ao seu filho, não só ao seu filho, mas à sua esposa, ser um bom pai, que sempre em nossa vida somos pais todos os dias, né? Mas esse momento que nós estamos nos concedendo esse dia dos pais, que você venha ter um dia maravilhoso com os seus filhos, com a sua esposa, né? E continue esse pai, não só um momento de festa, mas sim constante, né? Honrando esse papel que Deus nos concedeu, né? Através de Adão ali, né? Deus fez Adão adormecer e da sua costela direita fez a sua companheira, a sua auxiliadora, a sua ajudadora para estar ao seu lado, né? E vejamos que através da sua companheira, né, Adão, ele teve filhos, né? E assim também como Deus concedeu a nossa esposa, a gente como sacerdote da casa, instruímos, ensinamos a nossa esposa como deve ser instruída, também como deve também nossos filhos andar no caminho do Senhor, para que quando cresça não desvie da palavra de Deus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com você no livro de Esther, capítulo 1 e diante. Eu quero trazer uma palavra de animação para você, irmão, para que você não venha sair da posição de Deus, para que você não venha sair na direção de Deus, da sua liderança. Queridos, a palavra do Senhor diz que o rei Assuero, depois da morte do seu pai, o rei Assuero, ele sobe a posição lá em Suzã, né? E a Bíblia diz, irmão, que o rei Assuero, ele domina 127 províncias, né? E o rei Assuero, por estar na posição como rei, ali, numa posição muito potente, respeitado, porque a Bíblia diz que o rei Assuero era rico, né? Ele era rico de todo, irmão. O homem era rico de todo, para você ter ideia que ele estava no domínio de 127 províncias, né, da Pérsia. Vejamos que o homem era bem sucedido, né? Mas na verdade o rei Assuero, ele prepara-se uma festa, né? Um banquete. Com esse banquete ele convidou todos os príncipes, presidentes, governadores, praçapas, conselheiros, e a maioria dos também que estava ali eram eunucleus, né? Inclusive ele tinha seus assessores que estavam ao seu lado. E esse povo que o rei Assuero ele convida, irmão, era um povo a qual estava diante de o rei Assuero, por lá atrás ter quebrado alianças, quebrados lealdade, né, para o rei Assuero não querer guerra, para o rei Assuero não querer trazer violência para a sua cidade. O rei Assuero agora resolve convidar todos esses reis, convidar todos esses príncipes, todos esses governantes, para que viessem entrar em acordo, para entrar em paz com o rei Assuero, com as suas 127 províncias, para que não viesse ter briga, para que não viesse ter divisões entre si, reis e os outros reis. E nessa banquete, irmão, o rei Assuero, ele libera a liberdade para todo mundo beber, se divertir, ficar do jeito que quiser, se expressar, falar o que sentir no seu coração. E esse rei, e essa festa, irmão, não podia entrar mulher nenhuma, só homens, né? Aquela ali era uma festa exclusiva só para os homens governantes que tinham poder, que tinham autoridade, que vinha muitos representar os reis que não podiam vir, né? Enquanto o rei Assuero estava nessa festa, a sua esposa Vasti também estava preparando outra festa para as mulheres também que estavam com o rei ali no convidado. Com certeza que tinha muitas rainhas que estavam ali naquela presença também, naquela festa que a rainha Vasti estava fazendo. Mas a Bíblia diz, irmão, que passados-se os momentos, né, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele anima seu coração, fica alegre por devido do vinho, né? E aquele momento dele se embriagar, começa a ficar contente, né? E o rei, ele manda o eunuco ali, o mordomo dele, ir lá até encontro com Vasti, né? Para trazer ela até a presença dos reis, para que eles vissem quanta beleza, quanta boniteza, quanta formosura a sua rainha Vasti era diante dele e diante de todos os reinados do Medo-Persa. Mas a palavra diz, irmão, que Vasti, ela recusa a obedecer a palavra do rei.
E algo que não podia acontecer, irmão. Uma rainha recusar uma palavra do rei, que tinha autoridade, que tinha poder, que tinha ordenança. Ela podia fazer todas as coisas, mas não desobedecer a palavra do rei. E ali ela diz para o eunuco, o chefe eunuco, né, e o mordomo da casa, do palácio, que cuidava até de Vasti e todas as concubinas, que ela não iria ter com o rei, na presença do rei. Eu não sei, meus amados irmãos, segundo os historiadores, diz que ela tinha que ir se apresentar sem veste, sem roupa, para que todo aquele homem viesse ver a sua beleza, todos aqueles homens viessem ver toda a sua formosura. Eu não sei se verdadeiro é isso. A minha Bíblia não fala, a tua Bíblia não fala. Só fala que diz que ela o rejeitou, o rei obedecia ao rei. E por causa disso, irmão, causou-se consequência para com a vida delas. E que estavam ali eram os conselheiros, homens sábios, governantes, que sabia que se isso, irmão, viesse à tona, se isso viesse a ocorrer, grande ruína viria para os homens, grande ruína viria para os reinos vizinhos, as esposas dos reis, as rainhas, podia fazer a mesma coisa que a rainha Vasti fez diante do rei Assuero. E fizeram ali uma decisão, os conselheiros, e levaram para o mar do Persas para que aquela rainha Vasti fosse afastada da sua posição como rainha, por desobedecer ao rei, e se caso o rei não tomasse uma punição com a sua esposa Vasti, podia cair, podia desmoronar todo o seu reinado, poderia deixar bem claro que o rei não tinha poder, que o rei não tinha autoridade, e todas as mulheres das províncias, todas as mulheres dos escravos, todas as mulheres dos servos, podiam fazer a mesma coisa. Por isso, meus amados irmãos, que imediatamente foram-se aos concílios, fizeram reunião e levaram que Vasti não tinha posição, não tinha preparamento, ela não tinha base para ser uma rainha desobediente, uma rainha que desmoralizou o seu esposo, com uma rainha que não obedeceu a seu esposo, com uma rainha que não teve referência e respeito aos convidados do rei, com a rainha que ela não pensou as consequências que iria vir para a vida do rei, para todo o Emedo Persa, 127 províncias. Queridos, meus amados, eu não sei que situação você anda se encontrando. Talvez o rei, talvez o seu pastor, talvez o seu presbítero, talvez o missionário, talvez um evangelista que está na frente de uma obra ordenou para você obedecer a palavra do Senhor, para você obedecer o que tem de obedecer, e talvez você não quer obedecer. Deixa eu te dizer um negócio. A única pessoa que se rebeliou contra Deus se chama Lúcifer. E quando você desobedece a um líder, carga eclesiástica, quando você desobedece a uma autoridade, a um rei, você está desobedecendo ao Senhor. Por motivo, irmão, dessa causa que Vasti não queria obedecer ao rei, ela saiu, perdeu o seu papel de rainha, e agora levanta-se a outra mulher. A qual mulher é essa que o rei mandou preparar várias jovens, bonitas, famosas, para que ele viesse se agradar, para que quando fosse no dia, ele viesse olhar para uma e uma, para ver se agradava o seu coração. A Bíblia diz, irmão, quando foi no outro dia, o rei Assuero, ele sentiu, ele chorou, ele ficou angustiado. Por quê? Porque o rei Assuero, ele amava aquela mulher Vasti. O rei Assuero, ele cuidava, ele zelava, ele dava amor, ele dava carinho, mas a rainha Vasti não merecia o amor do rei. A rainha Vasti, naquela situação que ela causou, naquele problema que ela causou, naquela circunstância que ela causou, naquele momento que ela criou, aquela situação que ela criou, a humilhação diante do rei, diante daquele povo, daqueles convidados daquele povo, infelizmente, aquela rainha botou tudo a perder. O que eu quero falar para você nessa tarde, irmão, cuidado com a sua decisão. Cuidado que você está fazendo que seja contra o reino do céu. Cuidado que você está fazendo, cuidado com a sua precipitação, para que você não venha pegar alto preço. Tentaram de tudo para querer tirar o rei da posição. Prepararam envenenar o rei. Tentaram querer matar ao rei.
porque o povo não queria aceitar a saída de Vaste. Mas o povo não soube o que Vaste tinha feito para que Vaste viesse sair da posição. Cuidado, meu amado, antes de você escutar, antes da pessoa vir falar, peça a direção a Deus, peça discernimento a Deus, para que você não venha tomar uma atitude que não vem de Deus, atitude que Deus não se agrada. A rainha Vasti sabia porque ela estava perdendo sua posição de rainha. A rainha Vasti estava consciente do que ela fez diante do rei, diante dos visitantes do rei, fazendo o rei passar vergonha, fazendo o rei passar humilhação. Ela sabia, mas muito não sabia o que estava acontecendo. Por isso, muitas vezes, irmão, que acontece rebelião dentro dos ministérios, por causa disso. Não porque eu gosto de fulano. Mas porque fulano estava certo, mas não sabe a situação que ocorreu. Vejamos que a Bíblia aqui, que ele preparou uma conspiração junto com o mordomo da casa do rei, junto com o copeiro da casa do rei, para querer envenenar o rei, para querer matar o rei. Mas a Bíblia diz que Deus colocou Mardoqueu na porta. E na porta, Mardoqueu escutou tudo o que estava passando. Eu quero te dizer algo, meu amado. Cuidado o que você está fazendo. Cuidado o que você está tramando. Que ainda existe Mardoqueu na porta. Que ainda existe Mardoqueu na posição de como servo obediente. Que ainda existe Mardoqueu para ver e para dizer ao rei o que a conspiração que está acontecendo. Papel de Mardoqueu é papel do Espírito Santo. Cuidado o que você faz ao culto. Cuidado o que você fala ao culto. Cuidado o que você pronuncia ao culto no seu celular. Cuidado o que você está falando no culto pelo celular, que Deus não está se agradando. A decisão do rei Assuero foi uma decisão justa. Porque quem desobedece, irmão, está se rebeliando. O desobediente, ele está na posição como rebeliador, rebelde. O rei deu uma posição para Vaste. O rei honrou Vaste, mas Vaste não honrou o rei. Vasti fez o rei passar vergonha diante dos sábios, dos governadores, dos presidentes, dos satrapas e demais que estavam ali com o rei. Cuidado da decisão que você está tomando, que Deus não está se agradando. Cuidado para você não perder a sua posição para Esté. Vasti não valorizou e perdeu a posição para Esté. Cuidado, se você não quer, tem quem queira. Cuidado o que você está fazendo para que você venha pagar um alto preço pela sua consequência. A Bíblia diz que na mesmo modo que Vasti entrou pela porta do palácio, mesmo modo ela saiu da porta do palácio e foi-se embora para a sua cidade. A qual a cidade que ela era do Amalequita, dos Ameleque. Cuidado, meu amado. Cuidado na decisão. Obedeça. Não faça que nem Saul. É melhor obedecer do que sacrifício. Porque a desobediência é como feitiçaria. A obediência, irmão, é terrível como feiticeiro, como idólatra. Cuidado na atitude que você está tomando. Cuidado para você não estar na posição de Lúcifer. Para não se rebeliar. Para não fazer coisas que Deus não está se agradando. Receba essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Grande e forte abraço do pastor Cícero. Amém.